vai ministrar hoje pela manhã. Hoje é o último domingo sobre o tema É chegado o reino de Deus, né? Semana que vem teremos um tema novo, vamos trabalhar o tema serviço. A partir do próximo domingo, nosso tema é serviço. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Isso nós cantávamos quando a gente era criança na igreja, o cantor cristão. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Pode aplaudir, irmãos, por favor. O apóstolo disse que eu já posso ir para o coral, irmão. Eu quero, com muita satisfação, orar e abençoar a vida desse filho querido. Que Deus possa usá-lo, meu filho, tremendamente, tá bom? Santo Deus e Pai, abençoa o meu filho agora. Peço que o Senhor possa dar a ele toda a sabedoria que ele precisa, entendimento na Tua palavra, para ministrar aos nossos corações agora aquilo que já está no Teu, para o cumprimento de todo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Não precisa mais, né? Bom dia, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Que bom. Gente, é uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Eu amo esta casa, amo estar aqui com vocês. Não só para ministrar, mas também para ser ministrado, para receber a palavra, para ser alimentado aqui. E quando o apóstolo fez o convite para que eu viesse trazer uma mensagem falando sobre esse tema, é chegado o reino de Deus. Isso me faz voltar e lembrar do tempo assim que eu me converti, assim que eu comecei a ir para a igreja, os primeiros passos. Porque quando a gente vai para a igreja, quando a gente começa a ir, a gente começa a escutar a palavra de Deus, começa a escutar as pregações, a gente compra uma Bíblia, ou ganha uma Bíblia. Não sei você, mas quando eu fui para a igreja no começo, eu não comprei uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. Aquela Bíblia ficou comigo por muitos anos ali, e eu lendo. E a gente quer, logo no começo, eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler logo de Gênesis, ali da capa, do começo de uma capa ao final. E no começo a gente começa a ler a Bíblia e não entende nada, né? E aí a gente vai perguntar para as pessoas da igreja, principalmente quando chega ali Levíticos, Êxodos, alguns livros ali que você começa a ver genealogia e parece que você não acaba mais nunca, não sai mais dali daquele livro. Aí você vai perguntar para o pessoal, eu não estou entendendo nada. E o pessoal diz, não, faz assim, foca no Novo Testamento. E eu acho que é por isso que algumas igrejas, quando você entra, né, quando você começa a frequentar a igreja, ao invés de você receber uma Bíblia completa, você já recebe um Novo Testamento, que é para você começar a leitura por lá. E a gente começa lendo a palavra de Deus ali de Mateus em diante, de Mateus a Apocalipse. E aí uma coisa que eu vim observando, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou daquele tipo que qualquer que seja o assunto que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, e se eu ficar um tempo conversando contigo e você falar de algum assunto que eu não sei, que eu não entendo, ou que eu nunca ouvi falar, eu vou atrás e vou procurar ir a fundo para descobrir sobre aquele assunto. Depois eu descobri que esse comportamento tem até um nome, né? Para quem não sabe, é polímata. É aquele que, quando vai estudar sobre um assunto, ele estuda muito e se torna até especialista naquilo. Eu tenho esse comportamento. E uma coisa que eu observei no Novo Testamento é quando se fala a respeito do reino de Deus. Diga isso, reino de Deus. Quando se fala do reino de Deus, nós vamos ler aqui
bastante versículos hoje. Eu preciso caminhar um pouco na Bíblia para que eu feche essa mensagem e que realmente você compreenda tudo que o Espírito Santo quer falar para você nesta manhã. Eu estava ouvindo agora os recados, né, os avisos, e falando toda a programação aqui da igreja, e eu estava pensando comigo, nossa, que legal, cada vez que passa, tem mais programação, tem mais coisas envolvendo o povo da igreja, e isso é muito legal. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo lá em Guarulhos, lá do outro lado da cidade? Vem para Campinas, a apóstola já falou. Então, e a gente está lá, né? Deus, acelera esse processo, bora logo para Campinas, que eu quero estar em todos. Quando você falar coral, quero também. Quero também. Eu quero isso aí também. Participar. O Congresso dos Homens ontem, eu estava onde? Eu não vim, né? Então, isso é muito legal. E eu ouvi a apóstola falando do encontro com Deus. Eu espero que hoje o Espírito Santo belisque você aí. Convença você e te faça tomar uma decisão hoje para participar desse encontro com Deus. Porque acredite, quando a gente fala desse tema, é chegado o reino de Deus, tem tudo a ver com o teu relacionamento com o Espírito Santo. Tem tudo a ver com isso. E o encontro com Deus é um momento, é um tempo onde está propício para que o Espírito Santo ele venha habitar dentro de você, ele venha se manifestar dentro de você, você venha compreender cada vez mais como que ele se move em você, para que realmente você viva estabelecendo o reino de Deus por onde você for. Então olha para o teu irmão, diga para ele assim, se você ainda não decidiu ir para o encontro com Deus, decida hoje. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou falando e vou lendo, eles vão colocando aqui no projetor, para a gente ganhar tempo, tá? Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Diga, reino dos céus. Ok. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como eu falei agora há pouco para você, quando eu me converti, aí a gente começa a ler a palavra de Deus, e por ser uma pessoa muito curiosa, e que gosta de estudar, gosta de ir a fundo, eu comecei a observar que os versículos a qual se referiam ao reino de Deus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles versículos que fazem referência, em Mateus ele está falando do reino dos céus. É o mesmo, às vezes o mesmo versículo que em Marcos está falando de reino de Deus. E aí eu comecei, e tem pessoas ainda que pregam sobre isso, que é como se houvesse uma diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. E eu fui estudar, chegamos à conclusão, através de alguns estudiosos, eles explicam sobre isso, que Mateus, quando ele estava escrevendo acerca do reino de Deus, ele estava escrevendo para os judeus, e os judeus ele leva muito a sério quando o assunto é falar de Deus. Então no momento que está escrevendo, e quando chega na palavra Deus, quando chega na palavra Jeová, quando chega no nome de Deus ali, então ele para a escrita, aí ele lava a pena, ou troca a pena da escrita, ele pega uma tinta especial, ele vai lá, toma um banho para se purificar, para então
ele poder escrever ali a palavra Deus. Então acredita-se que a diferença que há nessas duas expressões é somente por isso, mas que na verdade estão se referindo à mesma questão. E aqui nesse versículo, João Batista, primo de Jesus, nesse último versículo que nós lemos, ele havia sido preso, e Jesus então ele começa a pregar, e a pregação de Jesus, ela começa através, com uma mensagem central. E se você olhar para a vida de Jesus, se olhar para as pregações de Jesus, ele sempre vai estar pregando como uma mensagem central o reino de Deus. Ele começa falando sobre a vinda, a chegada do reino de Deus. Depois ele explica a função do reino de Deus. Ele começa a separar as parábolas, ele diz, olha, o reino de Deus é semelhante a, e ele vai colocando isso como sendo uma mensagem central. E Jesus, na pregação dele e na ordem que ele sempre dava para os seus discípulos, ao longo do período, ele vai dizendo, olha, vocês vão e vão pregar o evangelho, e aonde vocês chegarem, vocês digam, é chegado, vocês anunciem, é chegado o reino de Deus. Nesse versículo, Jesus ele começa a pregar, e a Bíblia vai dizer que ele vai anunciar, ele começou a anunciar a chegada do reino de Deus. Quando a gente fala de anunciar ou pregar, e quando a gente fala de que ele estava pregando, a primeira coisa que vem na nossa mente é que ele está num contexto como esse, porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Onde todos estavam sentados, ouvindo Jesus pregando, e ele falando para as pessoas, enquanto na verdade era diferente. No contexto, no conceito que estava falando, que Jesus iria anunciar, era como se ele fosse lá para a praça, lá para a rua, e chegasse em um local e começasse a falar, simplesmente a falar. E algumas pessoas começariam então ali a ouvi-lo e entender. E Jesus, ele, assim como ele faz, assim como ele começa o ministério dele pregando e falando as boas novas, anunciando que o reino de Deus estaria vindo para aquele local. A princípio, acredito que naquela época se trouxe a mesma confusão que eu vejo, por exemplo, para algumas pessoas para o dia de hoje. Porque quando eu lia o texto na palavra de Deus, falando assim, o reino de Deus vai chegar, ou é chegado o reino de Deus, a coisa que vem na minha mente é que chegaria um momento em que a igreja estaria reinando sobre tudo, ou teria uma pessoa, ou o próprio Jesus estaria reinando sobre todas as pessoas, e as pessoas seriam todos crentes, evangélicos. Consegue compreender isso? Acredito que naquela época, o conceito que eles tinham na mente, na cabeça deles, era que viria o Messias, e o Messias iria estabelecer um novo reinado ali. Esse era o conceito que tinha. Só que Jesus, ele estava dizendo assim, é chegado o reino de Deus. E da mesma forma que ele ia anunciando, ele dava aos discípulos, depois que ele forma os discípulos, forma os apóstolos, ele dá ordem para que os discípulos e apóstolos, eles também anunciassem o evangelho e também pregassem que é chegado o reino de Deus. Nós vamos ler mais para frente aqui, o momento em que ele separa os discípulos e diz, olha, vão de 2 em 2 pelas cidades, e aonde vocês chegarem, anunciem, olha, aqui é chegado o reino de Deus. E a gente pergunta, ou eu pergunto a vocês, nesta manhã, quem de vocês já parou, já estabeleceu, pelo menos uma vez na sua vida, ou um momento na sua vida sequer, para pregar o evangelho, ou anunciar o evangelho, ou falar de Deus para alguém? Acredito que todas as pessoas já tiveram um momento na sua vida em que você dedicou para falar de Jesus para alguma pessoa e pregou o evangelho para essa pessoa. Olhando para o dia de hoje e olhando para aquela época, como que a igreja hoje ela se movimenta, como que ela prega o evangelho? Vamos usar aqui, por exemplo, um grupo de evangelismo, grupo de evangelização dentro de uma igreja. Sai o grupo, olha, vamos evangelizar, vamos sair,
vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar na rua, vamos falar de Jesus aí na rua. Como que é esse evangelismo feito? A maioria das igrejas, eles usam o mesmo, eu diria que o mesmo argumento, né? Ou pelo menos, se não é o mesmo, mas a maioria delas usam o argumento: olha, Jesus, Ele te ama muito, Ele te ama tanto que Ele morreu naquela cruz para te salvar. Quem já ouviu isso sendo evangelizado alguma vez? E é assim que a gente usa esse argumento em relação ao pregar o evangelho, a levar, a estabelecer o reino. Só que você consegue imaginar Jesus naquela época, anunciando as boas novas, anunciando o evangelho, pregando o evangelho, e ele dizendo assim: olha, eu morri na cruz para te salvar, por isso eu te amo muito. Você consegue imaginar isso? Não, porque ainda não tinha acontecido. Então fica uma pergunta: qual é o evangelho então que Jesus pregava? O que ele queria dizer quando ele dizia: olha, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus? Nós precisamos compreender que o reino de Deus, ele está se referindo a um tempo, diga, se referindo a um tempo. Ele está se referindo a um tempo e não se referindo a um local. É como se, por exemplo, no Brasil nós temos o sistema presidencialismo. Então, de tempo em tempo, nós temos um presidente que está no poder. Agora, se fosse no Brasil, fosse monarquia, se fosse o reinado, acabou de sair o presidente Bolsonaro, então é como se a gente dissesse assim, ó: o tempo do reino de Bolsonaro. O tempo do reino, vocês conseguem compreender isso? A gente está falando de um tempo. Então, quando Jesus ele estava anunciando, ele diz assim: é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo assim: é chegado um tempo. É chegado um tempo onde Deus vai reinar soberanamente novamente sobre esse povo. É sobre mais ou menos isso o que o Senhor estava querendo falar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Diga isso: o reino de Deus está entre vós. Diga assim: o reino de Deus está entre nós. Esse é um dos momentos mais incríveis que eu acho quando o assunto é falar sobre o reino de Deus. E justamente porque, se você olhar no contexto e olhar todos os versículos até que chegou nesse ponto desse diálogo, ali conta a história que Jesus ele curou 10 leprosos. Só que diferente das curas que Jesus fazia, presta atenção nisso, diferente dos milagres que Jesus fazia, diferente das curas que Jesus fazia, geralmente quando Jesus estava ministrando cura, ele dizia: seja curado, os olhos se abram, os ouvidos se abram. Ele dava uma ordem para que fosse curado. Só que em relação àqueles leprosos, Jesus ele não deu uma ordem de se seja curado, seja limpo, seja restaurado. Ele disse: olha, vão lá no sacerdote e se apresentem a ele. A Bíblia diz que os leprosos então vão ao encontro dos sacerdotes, e quando eles, no caminho, eles perceberam que estavam sendo curados. Quando você olha para isso, eu fico imaginando claramente Jesus
ele causando um grande alvoroço, porque Jesus ele vinha pregando sobre o reino de Deus. Jesus vinha anunciando a chegada do reino de Deus. E ali, os fariseus que estavam ali, e viram no momento que Jesus manda eles irem ter com os sacerdotes, os fariseus vão lá e perguntam para ele, escuta, e quando é que, em outras palavras, conjecturando aqui para você entender, é como se os fariseus olhassem para ele e vem cá, que reino que você está falando? Quando é que vai chegar esse reino de Deus que você tanto fala? Em outras palavras, o teor da comunicação é essa, porque havia uma lei, só para você entender, um leproso, a lepra era tida como uma maldição naquela época. Um leproso, ele era tido como alguém imundo, a ponto de que uma pessoa que carregava a lepra, ela vinha e se ela avistasse alguém de longe, que ia cruzar pelo caminho, ela tinha que levantar as mãos e gritar em alto e bom tom, em alta voz, e dizer, leproso, leproso, aqui está um leproso. Em outras palavras, está dizendo assim, eu sou amaldiçoado. Se ele não fizesse isso, se ele não anunciasse, e cruzasse o caminho, ou chegasse próximo da pessoa, e a pessoa observasse, visse que ele era leproso, ou anunciasse depois que teve contato, aquela pessoa, aquele leproso, ele poderia ser condenado à morte por apedrejamento, ou poderia ser até mesmo executado ali na mesma hora. E aquela lei havia a lei que o proibia de estar diante de um sacerdote, de chegar diante de um sacerdote, a menos que ele estivesse realmente curado. E ali, Jesus ele dá uma ordem e diz assim, vai lá e fala com o sacerdote. Os fariseus olham, e quando a gente fala dos fariseus olhando aquilo, e fazendo aquela pergunta, às vezes a gente acha que o fariseu ele estava ali somente para atrapalhar Jesus, somente para atrapalhar a humanidade. Mas só para você entender uma coisa, os fariseus, eles eram as pessoas que detinham sobre leis daquele local. O sinédrio, que era composto pelas pessoas que mais conheciam das leis daquela época, era composto por fariseus ali também. E eles tinham que saber de cor e salteado sobre as 613 leis, todas as leis. Eles tinham que conhecer a fundo para que eles pudessem julgar e sentenciar se preciso fosse. Eles precisavam, então eles não eram pessoas que estavam perdidas ali no espaço, mas eles eram pessoas que detinham conhecimento de verdade ou detinham a informação real do que as escrituras sagradas daquela época, o que falavam. E ali quando eles olham para Jesus, eles veem aquela cena e eles olham para Jesus e perguntam, tá, então quando é que vai chegar esse reino, o reino de Deus? Em outras palavras, de que reino você está falando? Do que a gente não está compreendendo? E aí a resposta de Jesus é muito objetiva, quando ele diz, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E a verdade é que o reino de Deus, ele não está em um local, mas ele acontece por um tempo. E aí, eu preciso que você abra um pouco a sua mente para compreender o que significa isso, para que você entenda e possa realmente viver isso na sua vida nos dias de hoje. Porque quando a gente fala do reino de Deus, é chegado o reino de Deus, eu acredito muito que viver o reino de Deus é a manifestação de um verdadeiro cristão. Quando uma pessoa ela se diz um verdadeiro cristão, ela vai manifestar o reino de Deus através da vida dela. De que forma? Vamos compreender aqui. Vamos voltar em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, Deus então está reunido lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o texto diz assim, façamos. Ali está reunido, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles começam a criar o mundo, eles criam o mundo, e depois eles criam o homem, e colocam o homem nesse mundo, e ele entrega esse mundo para o homem, e diz para o homem, olha,
toma conta de tudo isso aqui. Olha para o teu irmão e diz assim: o mundo é de Deus, mas Ele nos deu autoridade para governar sobre esse lugar. Em outras palavras, só para você entender, vamos supor que você não tem casa própria. Aí você alugou uma casa para morar. Aquela casa que você alugou, ela tem um dono. E aquele dono daquela casa, ele pode destruir aquela casa e reconstruir quantas vezes ele quiser. Ele tem autoridade naquilo. Só que você, quando você alugou e passou a morar ali, você passa a ter autoridade dentro daquele ambiente, concorda? Para guardar aquele lugar. Deus então, quando Ele cria o mundo, Ele coloca o homem, e Ele cria um jardim, e Ele entrega para Adão e diz assim: Adão, toma conta desse lugar, guarda esse lugar. Adão então, cheio da autoridade, e eu acredito, posso acreditar nisso, que ali foi um dos primeiros momentos relatados na Bíblia, onde se estabelecia o reino de Deus. Porque naquele lugar era onde se fundia o plano espiritual e o plano físico. Você consegue imaginar? A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha naquele lugar de forma presencial, a manifestação da sua presença, para então conversar com Adão. Era um momento onde se fundia ali o plano físico e o plano espiritual, onde céus e terra ali se encontravam. E ali Adão, ele tinha esta autoridade. Chega um determinado momento que Eva foi persuadida pela serpente, por Satanás, e depois ela vai persuadir também Adão, e é levado. E a partir daquele momento, então, Adão decide pecar, decide desobedecer a Deus. E naquele momento que ele desobedece e peca, ele traz o pecado para a terra. E aí, naquele momento, a autoridade que estava sobre Adão, ela deixa a terra. E o céu já não se funde mais ali com a terra, porque a terra está com pecado, está corrompida. E no céu não há pecado. Consegue compreender isso aqui? Então essa autoridade, ela é tirada daqui. E aí a gente passa toda a Bíblia, e eu poderia ficar aqui horas trazendo passo a passo em todos os livros para que você compreendesse, mas a gente ia perder muito tempo. Então vamos adiantar um pouquinho. E aí chega no tempo de Jesus. Aí Jesus vem, chega um dia, Jesus então, ele vai se batizar. E aí você conhece a história, você já deve ter lido, já deve ter escutado uma centena de pregações a respeito disso. Jesus vai ao encontro de João Batista. João Batista o reconhece. E aí João Batista o batiza. E a Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, ouve-se um som, uma voz que diz: este é o meu filho amado. E a Bíblia diz que vem ali a presença do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Naquele momento, é o momento onde céu e terra se fundem novamente. Naquele momento, quando Jesus, o Espírito Santo vem ali sobre Jesus, é o momento onde céu e terra se fundem novamente, aonde novamente a autoridade que antes foi tirada por causa do pecado, ela é restabelecida para o homem. E por que para o homem? Porque Jesus, ele estava aqui em carne, ele estava aqui como filho do homem, e naquele momento Deus restabelece novamente essa autoridade para o homem. Olha para o teu irmão e diz assim: essa autoridade também é para você. A partir desse momento, só a partir desse momento, que essa autoridade é devolvida, é entregue para o homem, para Jesus, é que Jesus, então, ele vai para o deserto para começar a enfrentar
a enfrentar Satanás. Ele vai enfrentar Satanás. Ele vai passar por um período lá no deserto onde Satanás vai o tentá-lo. É só a partir daí que o ministério de Jesus começa, aonde os demônios vão ter com ele e se submetem a ele. Estão conseguindo compreender até aqui? Diga assim: o Espírito Santo em mim traz a autoridade que eu preciso para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 22. E diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Aqui nesse momento, eles trazem uma pessoa endemoniada até Jesus. Jesus então expulsa o demônio daquela pessoa, ela foi liberta e ela foi curada. Os fariseus então questionam e dizem, eu não vou dizer que questionam, eles afirmam dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. E ali Jesus ele dá mais uma resposta, sabendo que eles estavam cochichando lá nas escondidas. Jesus então fala para eles: se eu estou expulsando demônios aqui pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus nesse lugar. E aí, ao passo que eles estão falando, dizendo que Jesus estava expulsando por outro demônio, Jesus, além de dar a resposta, ainda dá uma chave, ainda dá um alerta e diz: olha, em outras palavras, cuidado com o que vocês estão falando. Porque todo pecado, toda blasfêmia que vocês declararem aí pode ser perdoado. Porém, existe um pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você observar, no mesmo texto, tem um momento onde Jesus ele é claro em dizer assim: olha, essa manifestação, ou o ato de expulsar o demônio, o ato de fazer o mal se submeter, o ato de fazer Satanás ele se curvar diante de uma ordem, porque o reino de Deus está aqui. Vocês conseguem compreender isso? É isso que Jesus está falando naquele momento, só que no mesmo texto ele ainda traz a importância do Espírito Santo. Ele traz essa importância que o Espírito Santo tem nessa relação para que o reino de Deus seja estabelecido. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, não precisa abrir.
Jesus ele chama os seus 12 discípulos. Preste atenção nisso. Jesus ele chama os seus 12 discípulos e ele diz para eles assim: olha, a partir de agora, vocês vão de 2 em 2. Olha o que acontece, olha que legal isso. Jesus chama os seus 12 discípulos e diz assim: vocês vão de 2 em 2. Vocês não precisam levar isso, não precisa, ele dá instruções. Aonde vocês chegarem, anunciem. É chegado o reino de Deus. É chegado a vós. É o texto que está lá assim. É chegado a vocês, a vós, o reino de Deus. E no mesmo texto, Jesus está dando poder e autoridade para os discípulos. E ele diz: vão, curem os enfermos, expulsem os demônios. Está lá em Mateus 10. Depois você lê. E assim os apóstolos fazem. Mais na frente, Jesus agora ele chama 70. Antes eram 12, agora são 70. Não, agora são 82, né? Vamos fazer a conta direito. Agora são 82. Se você pegar os dois textos e tu for observar a mesma instrução e a mesma ordem que Jesus deu para os seus discípulos, ele dá para os 70. A mesma ordem. Vocês vão de 2 em 2, de cidade em cidade. Não precisa levar, vão levar pouca coisa. Aonde vocês chegarem, vocês saudem as pessoas com a paz do Senhor. Se houver pessoas de paz naquele lugar, então a paz de Deus virá e reinará sobre eles. Porém, se não houver paz, a paz volta e virá sobre vocês. Essa é a ordem de Jesus. Porém, se não atenderem vocês ó, bate até a poeira da roupa e vai embora. Mas aqueles que o receberem, anuncie: é chegado o reino de Deus. Só que teve uma diferença da primeira ordem que Jesus deu para os seus discípulos para a segunda. Quando Jesus envia, Jesus não fala da autoridade. Presta atenção nisso. Jesus não fala: porque eu te dei autoridade. Ele não fala. Eles vão. E aí a Bíblia diz que eles voltam. E quando eles voltam admirados, sorrindo, alegres e dizendo: Senhor, até os demônios se submetiam a nós quando nós falávamos. A partir daí Jesus disse: eu vos dou poder. Ele diz: olha, eu vi Satanás caindo, e eu vos dei poder para pisar em serpente e escorpiões. Olha para o teu irmão e diga para ele: estabelecer o reino de Deus nessa terra é exercer a autoridade que você recebeu em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de um reino, de um rei que domina sobre tudo, que todo joelho se dobra, que toda língua confessa, que tudo deve se submeter a ele. Quase não sai a palavra, que o hebraico está fluente demais. Só que dentro de um reino existe aquele que é servo. A palavra do rei, no reino, quando você é servo de um rei, você não faz o que você quer, você faz o que o rei estabeleceu como princípio para que a gente obedeça e execute. Quando Jesus ele dá essa ordem para os seus discípulos, para que eles fossem estabelecer, é claro, isso mostra muito claro na palavra de Deus, que estabelecer o reino de Deus, ele não está por vir, ainda não vai acontecer, o reino de Deus já está entre nós. E exerce isso aquele que entendeu essa mensagem e que percebe a autoridade que você carrega. Então eu sempre às vezes eu fico pensando algumas coisas comigo. Outro dia alguém me falou assim, porque a gente ministra muito, a gente viaja muito ministrando, e uma das coisas que mais acontece nas nossas ministrações é o que diz respeito à libertação.
Outro dia eu fui ministrar numa igreja e o pastor ele falou para mim assim, olha, eu quero que você ministre aqui, mas eu quero que você ministre libertação. Porque eu sinto, aquele pastor falou, eu sinto que a minha igreja, ela está passando por uma opressão, por uma batalha espiritual, onde o inimigo está oprimindo o meu povo. Eu preciso que o Senhor ministre a minha igreja. Ministra a libertação. Eu olhei para ele e falei, Senhor, tem certeza? Ele falou, tenho. Eu disse, Senhor, e ele ainda falou assim, e se tiver que manifestar demônios, deixa manifestar. Falei, tá bom. E naquele dia a gente foi ministrar, na hora que a gente começou a oração, começou a manifestar um monte de pessoas, manifestar demônios. E foi uma coisa assustadora. A equipe que eu tinha levado comigo ficou assim, falou, nossa, apóstolo, nunca vi isso. Tinha 80 pessoas na igreja, 47 pessoas manifestaram. Consegue entender o que é isso? Eu deixei esse vídeo exposto na internet por mais ou menos uma semana. E o que entrou de gente comentando naquele vídeo, falando assim, uns comentando, meu Deus, abriu a porta dos infernos, só pode, olha o tanto de gente manifestada. Mas teve um comentário que falaram ali que me chamou a atenção. Alguém pegou e falou assim, tem alguma coisa errada. Porque uma igreja que realmente é de Deus, o diabo ele não entra lá nela. E eu respondi, eu fiz questão de responder. Eu fiz um vídeo depois respondendo sobre isso. A verdade, a palavra de Deus diz que um dia Deus está lá no céu, veio um monte de anjo falar com ele, está lá em Jó. E no meio dos anjos estava quem? Quem? Satanás estava no meio dos anjos e Deus falou com Satanás sobre Jó. Aí eu respondi, meu amigo, Satanás chegou no céu diante de Deus, você acha que Satanás não entra na igreja? Entra. Agora, fazer alguma coisa ou ter autoridade para se movimentar lá, só vai ter autoridade se as pessoas deixarem. Só se a pessoa não souber a autoridade que ela carrega. Porque quando você sabe que o reino de Deus está dentro de você e o diabo aparece ali, você tem autoridade para abrir a sua boca e dizer, Satanás, sai daqui agora, porque quem manda aqui é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Seja sincero, você seja sincero comigo. Quem aqui tem medo? Manifestou, pastor, eu tenho medo. Seja sincero, quem tem medo? Tem ali, ó. Tem medo. Só 2 tem medo. Você, ó, não pode mentir não, você sabe para onde você vai, né? Pode mentir não. Eu fui ministrar uma vez numa igreja, eu perguntei, quem tem medo aqui? Ninguém levantou a mão. No primeiro que manifestou, metade da igreja saiu. Ficou eu e a minha equipe, a pessoa manifestada e o pastor da igreja. Cadê o povo? Foi embora. Fica tranquilo, não vai manifestar ninguém hoje aqui não. O pessoal já está com medo aqui, apóstolo. Mas por que eu estou perguntando se você tem medo? Você já viu histórias? E era uma coisa que eu não entendia. Olha para o irmão do lado e fala para ele assim, você está do lado vencedor. Você está do lado vencedor. Por isso que Jesus diz assim, ó, arrependam-se. O reino de Deus está aqui, está vindo. Ele está dizendo assim, o reino de Deus chegou e você tem que ir para o lado vencedor. É isso que ele está falando. Só que às vezes a gente ouve umas histórias. Pastor, eu fui ministrar, nós vamos fazer uma visita na casa do irmão tal, ou da irmã tal. Pastor, o negócio lá é pesado, o negócio lá é difícil, a coisa lá é feia. Vem o senhor, traz uns obreiros junto, ora para ver se Miguel vem junto, mais um monte de anjo. Aí vai lá, faz aquela visita, faz um processo de libertação. Aí depois de muita luta, venceu. Aí sai de lá, só falta falar assim,
Jesus quase que o senhor perde essa, né? Já viu isso? A verdade é que o inimigo ele só triunfa sobre aquela pessoa que não sabe a autoridade que carrega em nome de Jesus. Pregar o evangelho é ter a certeza que você vai viver uma vida abundante aqui e vai manifestar essa vida abundante através dos teus atos, dos teus frutos, dos teus resultados. Manifestar o reino de Deus é saber que quando você sai daqui hoje, você olha para a tua casa, olha para a sua vida e percebe que vinha passando por dificuldades, porque você sabe que o inimigo estava atacando em alguma área da tua vida. Estabelecer o reino de Deus é você sair daqui hoje, chegar lá na sua casa e dizer: Satanás, eu te proíbo de colocar a mão sobre a minha família mais uma vez. Eu te proíbo de colocar a mão sobre a minha vida financeira, sobre o meu filho, sobre o meu esposo, sobre minha esposa. E em nome de Jesus, eu declaro que esta casa, que essa família seja administrada e seja conduzida pelo reino de Deus de hoje em diante. Estabelecer o reino de Deus é isso. É você trazer novamente essa autoridade para se manifestar através de você. É o momento aonde se une novamente o céu e terra, é onde se une novamente o plano espiritual e o plano físico, através do que você emana, através das suas ações. Para encerrar, João capítulo 20, diz assim, versículo 21 diz assim, não precisa abrir, eu leio para vocês aqui, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai enviou Jesus para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, Jesus enviou a gente também para a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha mesmo que Deus ter te alcançado, Jesus ter te alcançado, foi somente para você ser salvo? Se o único plano de Deus em te alcançar fosse te dar salvação, não teria ninguém hoje nessa igreja. Sabe por quê? Batizou, leva, recolhe, porque o plano estaria sido cumprido, estabelecido. Se o plano era a salvação, converteu, alcançou, aceitou Jesus, batizou, leva, acabou. Mas por que que mesmo depois de você ser alcançado por Deus, ser batizado nas águas, e o Espírito Santo vem habitar em você, porque mesmo assim, o Senhor te permanece aqui, para que você venha estabelecer o reino de Deus por onde você passar, seja no teu trabalho, seja na tua casa, na sua família, na sua igreja. É o momento onde você chega, o momento onde você chega e você carrega esse reino de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer, olha aqui forte, que quando Jesus deu a ordem para os apóstolos irem anunciando o reino de Deus, ele ainda disse o seguinte: se alguém rejeitar vocês, é como se estivesse rejeitando a mim próprio, porque vocês estão indo, porque eu estou enviando vocês, e quando vocês vão é como se eu estivesse indo no lugar de vocês. Consegue compreender isso? Tem uma coisa na Bíblia que eu acho
muito formidável. Duas. Tudo na Bíblia eu acho legal, mas tem duas que eu quero falar aqui. A primeira delas, Jesus diz assim, ó: aquele que crê em mim fará as coisas que eu fiz ainda fará maiores. Jesus ressuscitou mortos. O que é maior do que isso, gente? Jesus transformou água em vinho. Milagres criativos. O que é maior do que isso? Você consegue imaginar? Só que quando Jesus está falando de maior, Ele não está falando de algo mais, Ele está falando em expansão. O tempo que Jesus passou aqui, em carne, os 3 anos Ele fez muita coisa, mas se nós cremos, nós podemos fazer. Jesus, Ele pregou em um território, mas Ele não veio caminhando até o Brasil. E você está no Brasil, você está em Campinas, você pode fazer a diferença aqui. E olha que legal, Jesus era chamado de Emanuel. Emanuel significa o quê? Ah, está muito fraco, como é que é? Deus conosco. Repita comigo assim: estar com Deus do lado é bom. Emanuel, Deus conosco. Deus está caminhando comigo aqui do meu lado. Só que Jesus diz assim: é preciso que eu vá, para que o Consolador, foi preciso que Jesus fosse, para que o Espírito Santo viesse morar dentro de cada um de nós. Deixa eu te falar uma coisa: ter Deus do nosso lado é bom, mas ter Ele dentro de nós é melhor ainda. Aleluia! Sopra em nós, Espírito. Feche os seus olhos. Te E adora o Senhor. queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Se você o quer, declare: sopra em nós, peça: sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Levante suas mãos bem alto. Feche os teus olhos. E a partir desse momento começa a exercer a autoridade que o Senhor entregou para você. Começa a exercer essa autoridade. Você está passando por alguma situação na tua vida que por anos está se arrastando e não muda essa situação. Você acredita que tem alguma influência maligna agindo, seja na tua casa, no teu trabalho, fechando as portas, colocando enfermidades? Abra sua boca e comece a falar e dizer: em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que toda enfermidade desapareça. Exerça a sua autoridade. Estabeleça o reino de Deus. Permita que nesse momento venha se fundir céus e terra nesse lugar. Que milagres sejam produzidos através da tua oração, da autoridade que o Senhor te entregou. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que o reino de Deus venha se estabelecer na tua casa. Que o reino de Deus venha se estabelecer no seu trabalho. E tudo aquilo que você colocar em seu coração, todos os desejos do Senhor venha cumprir. Que aonde colocar os teus pés, ali o Senhor venha te dar por herança. Que onde colocar as tuas mãos, venha ser abençoado.
em nome de Jesus. E diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Espírito Santo. Aplaude o Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé